Glória a Deus, irmãos. Obrigado, equipe de louvor. Aleluia. Agora você não subir. Aleluia. Pega a sua Bíblia, quero convidar você. Vamos ouvir o texto da palavra de Deus. Abra comigo lá no livro de 1 Samuel, do profeta Samuel. A história do profeta Samuel. 1 e 2 Samuel conta a história do profeta, como surgiu, qual foi o propósito dele, as missões, as ações. E eu quero ler com você o capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Quero falar com você de um princípio importante nessa noite. Um princípio que está desde o início, desde a criação do mundo e que continua valendo até hoje. Quero falar para você desse princípio importante. Aleluia. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: porém Samuel disse para quem? Entenda o contexto. Samuel havia dito para Esaú, o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, depois dos juízes. Aconteceu que Moisés liderou o povo, tirou do Egito. Josué levou o povo a entrar em Canaã. Josué não é mais o líder de Israel, agora é levantado juízes, e o povo pede um rei, pede um líder, e Deus levanta então Saul, e Saul na sua ganância, na sua arrogância, porque Deus tinha dado uma ordem para Saul, Saul mesmo, deu um branco, para Saul. Deus tinha dado uma ordem. Saul era para, com o exército, ir até uma terra chamada terra dos Amalequitas, e era para exterminar todo mundo, era para matar tudo, destruir tudo. Deus deu essa ordem: destrói tudo. Mas só que Saul, para agradar o povo, não matou tudo. Ele guardou ali alguns animais, ele guardou algumas coisas, porque na cabeça dele, ele achou, não tem nada a ver, Deus diz, mas acho que isso aqui não precisa. E aí Samuel é o profeta que vem falar com Saul, e o profeta diz: Saul, você cumpriu com a ordem de Deus? E Saul começa mentindo: sim, eu cumpri com a ordem de Deus. E Samuel diz assim: peraí, mas que balido de ovelhas, que mugido, que barulho de animais é esse que eu estou ouvindo? Você não matou tudo? Aí Saul dá uma desculpa dizendo: não matei, porque foi o povo, para não desagradar o povo, eu não matei todos os animais. E aí vem Samuel dizendo agora, verso 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que em que se obedeça a palavra do Senhor? A pergunta que Samuel faz para Esaú, depois de ele ter desobedecido, e depois ele disfarçar, dizendo: eu estou obedecendo, mas sabe como que é, né? O povo não fez a parte, para não desagradar o povo, eu não matei. Então Saul obedeceu a Deus, mas em partes, botou desculpa. E aí Samuel diz: peraí, Deus se agrada mais então de holocaustos e sacrifício do que obedecer a sua palavra? O que na balança tem mais peso, obedecer ou sacrifício e holocausto? Veja que sacrifício fala de ações, fala de pagar um preço. Holocaustos fala de oferta, fala de culto. Então Saul e todo o povo ofereceu culto a Deus, pagou um preço, ralou, teve ações, teve atitude, e Deus está perguntando: o que me agrada mais? O culto, suas ações, ou a obediência à minha palavra? E aí vem o versículo, continua dizendo: eis que, essa é a resposta, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amém?
curva sua cabeça, feche seus olhos, permita eu orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, colocamos agora o nosso coração, nossa mente, Senhor, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Pai, em temor, tremor, Senhor, capacita-me com o espírito de revelação, com a Sua autoridade, para transmitir a Tua palavra. Senhor, que não seja a minha voz, mas que cada um que está aqui, ao ouvir a minha voz, perceba a Tua voz. Tenha entendimento espiritual para ouvir a Tua voz. Que haja, Senhor, peso, que os corações queimem, que a minha voz, Senhor, ó Deus, que é a Tua voz, venha ecoar no coração de cada um. Haja sobre nós entendimento, sabedoria e revelação. Pai, que se cumpra a Tua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Você já parou para pensar que Deus nunca deixa alguém sem direção? Você já parou para pensar? Deus nunca deixa alguém sem direção. Em todos os tempos, em qualquer estação, Deus sempre fala. Qualquer época da sua vida, de criança a um novo convertido que acabou de se converter agora, uma pessoa mais experiente, Deus sempre fala. Em qualquer estação da sua vida, estação boa de prosperidade e abundância, estação de escassez, estação de vitória, de alegria, estação do choro, estação de guerra, estação de paz, estação de vida ou estação de luto, Deus sempre está falando. Deus sempre está falando. Sabe, talvez o grande problema não é o silêncio de Deus. Pastor, eu não ouço a Deus. E eu quero dizer para você que o grande problema não é o silêncio de Deus, mas o barulho que existe dentro de nós. Muitas vezes a gente fala, Deus não está falando, não estou ouvindo a voz de Deus. Eu vou orar. Quantas vezes eu ouço o irmão, vamos fazer isso. Eu vou orar para ver se vai fazer isso. Se Deus vai, se é da vontade de Deus. Muitas vezes é o barulho dentro de nós que nos impede de ouvir. Deus não está em silêncio. Às vezes estamos tão distraídos com os nossos problemas, com as nossas emoções, ansiedade, que não percebemos que Deus já falou, que Deus já deu a ordem, que Deus já mostrou o caminho. Então, o que me falta agora? Obedecer. Saul presta culto, sacrifica, mas não obedece, porque Deus já havia dado a ordem, Deus já havia mostrado o caminho. Mas como que Deus fez? Não falou diretamente para Saul. Deus usou Samuel, Deus usou o profeta. Então Saul estava como? Na sua obstinação. Obstinação é uma palavra muito culta. Saul estava na sua teimosia. O que a Bíblia chama de obstinação, para nós, é teimosia. Sabe, eu tenho um dos filhos, um menorzinho, tem por vezes que ele tem uma birra, né? E me dá isso, menino, e ele não dá. Vamos comer agora, e ele não vai. E fecha a boca e fica ali obstinado, teimoso. Então, o que a Bíblia chama de obstinação é teimosia. Marcos, projeta para mim o versículo seguinte, o verso 23. E olha o que Deus diz através de Samuel. Saul, então, por que ele não ouviu? Porque ele foi teimoso. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação. Então, Saul, ele foi rebelde, ele se rebelou contra Deus? Ele se rebelou contra Deus, irmãos? Não. Ele só não obedeceu. Ele não agiu contra Deus. Ele só não obedeceu. E por que não obedeceu? Vírgula. E a obstinação. O que é obstinação? Diga comigo, teimosia. A teimosia de Saul
em achar que tem que ser do jeito dele. Deus deu a ordem, mas sabe como que é? Vou fazer do meu jeito, para não desagradar o povo. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Daí para frente, acabou a vida de Saul. Ele continuou como rei, mas nada mais dava certo na vida dele. E por quê? Qual foi o pecado de Saul? Teimosia. Teimosia. Sabe, algum tempo atrás eu ouvi um testemunho de um homem simples, que vivia numa cidade pequena, e esse homem, ele enfrentava muitos problemas. Ele estava em dívida, tinha problemas financeiros, ele estava numa crise familiar, então estava meio conturbado emocionalmente também, e com a emoção assim fragilizada, a sua fé estava abalada. Em que sentido? Ele estava duvidando, ele não estava mais crendo. Então esse homem, mesmo assim, sabe, em dívida, com esses problemas, crise familiar, meio abalado emocionalmente, né, e meio em crise com a fé, ele orava, ele jejuava, e nada mudava, nada acontecia. Até que um dia, ele que conta esse testemunho, até que um dia, num culto de domingo, num culto comum, simples, sabe, o pastor trouxe uma mensagem, não era nenhuma grande revelação, olha que mensagem, não, foi uma mensagem, algo simples que o pastor, no meio da mensagem, disse, que fez efeito no coração deste homem simples. E a frase do pastor foi essa: se Deus mandou você fazer algo, faça, a sua bênção está do outro lado da obediência. Essa foi a frase que o pastor disse. A mensagem, tinha um conteúdo, mas de toda a mensagem, este homem simples ficou com essa frase. Quando o pastor disse essa frase no meio da pregação, normalmente aí dura 45 minutos, 1 hora, né? Aqui a gente leva 30 minutos, 45 minutos. De todo o conteúdo que pincou no coração dele, foi essa frase: se Deus mandou você fazer algo, faça, a sua bênção está do outro lado da obediência. E essa frase ficou ecoando, ele não parava de pensar nessa frase. Então isso significa que a frase ficou dentro do coração daquele homem. E aí, passado uma semana, haja visto que ele foi para casa, ficou ali, né, naqueles dias após o culto, pensando, ele entendeu que a ordem de Deus já havia sido dada, que era para ele procurar o irmão, perdoar, se reconciliar e se realinhar no trabalho. Uma vez que ele fez isso, procurou o irmão, se reconciliou, perdoou, se realinhou no trabalho, as coisas começaram a acontecer na vida dele. É o que ele conta. E o interessante desse testemunho, sabe, que ele não amarrou o testemunho a uma oferta que eu dei. Não. Ele não condicionou o testemunho a uma oferta especial. Ele não condicionou esse testemunho, sabe, a uma promessa. Não. Ele condicionou esse testemunho ao fato de que ele percebeu. Deus já havia falado, mas eu, na minha teimosia, na obstinação, não estava dando o braço a torcer, não procurava o meu irmão, porque eu achava, e ele dizia no testemunho, porque eu achava que era ele que errou, que ele que tinha que me procurar. A obstinação, a teimosia fechou o coração dele. Resultado, ele não tinha o favor de Deus. Mas quando ele então se muda, permite Deus mudar o coração dele, ele toma a ação de perdoar, de reatar, de realinhar no trabalho, as coisas começaram a acontecer. Veja que Deus não fez nada novo na vida desse homem. Deus não fez nada novo. A resposta já havia sido liberada, mas para que a bênção que estava do outro lado pudesse alcançá-lo, ele precisava obedecer, precisava de obediência. Deus sempre dá uma ordem, é assim desde o princípio da criação, e a Bíblia começa assim:
Deus criou o mundo, na criação, depois da criação, Ele cria o homem, também na criação, cria a mulher, e aí vem a palavra de ordem para Adão. Adão, você está no paraíso, e nesse paraíso tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tem uma árvore da vida. Daquela árvore, Deus só disse isso, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque do dia que dela você comer, você morrerá. Deus só disse isso, Deus deu a palavra de ordem. Qual era a expectativa do homem? Obedecer. Mas ele não obedeceu, você conhece, você sabe. E depois que Deus o procurou, dizendo onde você está, o que ele veio dizendo? Qual foi a desculpa dele? Foi a mulher que o Senhor me deu. Então muitas vezes nós temos desculpas. É a mulher que o Senhor me deu, é a equipe que o Senhor me deu, é o chefe que o Senhor me deu, é porque eu não tenho condições, é porque eu não tenho um recurso, é porque eu não tenho um carro, é porque eu não tenho isso, quando na verdade para as coisas acontecerem com você, Deus já falou, o que você precisa? Só obedecer. Então o que Deus espera de nós, irmãos, é a obediência. Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus que fala, que guia, que instrui e que espera obediência. Deus não é um Deus de confusão. Todas as vezes que eu estou em algum momento para tomar uma decisão, eu compartilho com a minha esposa o meu sentimento. Presta atenção no que eu estou falando. Eu compartilho o meu sentimento. Se estou com coragem, se estou com medo, se estou confuso. Se estou com coragem, eu falo para ela simples assim, olha, nós vamos fazer isso, e acabou, porque eu estou com coragem. Então, estou acreditando, Deus falou, vamos fazer. Mas se eu estou com medo, se eu estou indeciso, se eu estou inseguro, eu falo, olha, eu tenho tido essa impressão, mas eu estou com esse sentimento de insegurança, eu estou com medo, olha, eu não sei se é isso mesmo. Falo do meu sentimento. Por quê? Principalmente para quem é casado, quem está casado. Você é uma só carne. Então, quando Deus falar, vai falar com os dois. Deus não é Deus de confusão. Deus sempre fala, Deus sempre guia, Deus sempre instrui. Sempre. Sempre. Ah, mas Deus não falou comigo. E eu que estou solteiro ainda, eu que estou sozinho. Deus fala com você. E vai testificar com mais outra pessoa. Seja a sua autoridade, seus pais, seja a autoridade o líder, mas o problema é que nesses dias nós temos vivido muita obstinação. O que é obstinação? A teimosia. E a pessoa, ao invés de seguir o que Deus já falou, ela muda o curso e vai para o que ela está sentindo, ou então para o que ela está vendo, ou vivendo. Simples assim. Deus sempre dá uma palavra de ordem. E eu estou aqui para dizer para você, para lembrar você desse princípio. Foi assim com Adão, é assim nas Escrituras, é assim com você também, e é assim comigo. Deus espera obediência. Talvez você está nesse jejum, nós entramos em jejum. Pastor, eu não entrei ainda. Comece amanhã. Nós começamos um período de jejum. E talvez nesse jejum você entrou domingo passado, não deu para editar o áudio, mas depois eu vou lançar o áudio, ouçam de novo. Falei de que o jejum ele é com um propósito, e você pode jejuar por vários propósitos. Demos vários exemplos bíblicos, e um dos propósitos às vezes é, Deus, no meio dessa confusão, o que é para eu fazer? Daniel é um exemplo. Estou aqui servindo na Babilônia, mas no meio dessa confusão, Deus, o que é para eu fazer? Então Daniel percebeu que para ouvir a voz de Deus, ele precisava silenciar a sua alma. Deus sempre fala, o problema é o grande barulho que está dentro de nós, nossas distrações interiores. Então, olhe para as Escrituras, como esse princípio, ele está lá.
O grande segredo para o sucesso da vida cristã, qual é? Obediência. Pastor, mas onde está a graça? A graça está aí. Tem graça. Tem graça. Tem. Som. Pronto. Irmãos, não lembro agora o que eu estava falando. O princípio está na Bíblia. O grande segredo para o sucesso espiritual, o grande segredo para você vencer as suas crises, chama-se obediência. E a obediência nem sempre vai estar num contexto bom. Olhe para as Escrituras, alguns exemplos que eu vou dar aqui e nós vamos orar. A ordem para Noé. Qual foi a ordem de Deus para Noé? Construa uma arca. E ele, Noé, não apenas ouviu, mas o que Noé fez? Construiu a arca, mesmo sem nunca ter chovido. A ordem de Deus foi, constrói, mas nunca choveu. Noé poderia discutir com Deus. Deus, mas nunca choveu, não vai chover. Mas Noé não discutiu, ouviu e obedeceu. E foi a fé de Noé que o levou a agir. E a sua obediência salvou ele do juízo. Eu costumo brincar que na Bíblia, eu assisti com meu filho o filme dos Vingadores. Teve aquele momento que o Thanos, ele faz um estralo e acaba, né? Extermina toda a humanidade, porque a humanidade era mal. Deus fez isso também. Deus fez igual o Thanos, só que foi com água. Ali foi o juízo de Deus. E quem foi salvo? O único que foi salvo? Noé. Por quê? Porque ele obedeceu. Outro exemplo, após Noé, vem Abraão. Qual foi a ordem de Deus para Abraão? Sai da tua terra. E interessante que Abraão saiu, ele saiu de Ur dos Caldeus, saiu sem direção. Para onde eu vou? Não sei, eu só vou. Então, mesmo sem saber onde ia, ele obedeceu. E o que Deus fez de Abraão? Pai de nações. Ele saiu para uma nação. Qual? Vai, Abraão, segue. Então veja, Deus fala com Noé, constrói um arco, mas nunca choveu. Deus fala com Abraão, você sai da tua terra, mas para onde? Sai. Depois Deus ainda dá outra ordem. Promessa. Eu vou te dar um filho. E aí ele olha para a esposa, é estéril. Então muitas vezes quando Deus fala algo com você, você não tem recurso, ou aquilo que você espera ainda não aconteceu. É aí que está o segredo, porque Deus quer que você vá até Ele, porque é Ele quem vai fazer, não é você, não é eu, não sou eu. Então o que Deus espera? Apenas obedeça, e Ele vai fazer. A ordem de Deus para Moisés, qual foi? Moisés, depois que ele já saiu, o faraó liberou ele está marchando, aí ele chega no mar vermelho, está fechado. A ordem de Deus ali para Moisés, qual foi? Moisés, marche. E o interessante é que em frente a Moisés, o mar estava fechado. E ali, mesmo com o mar à sua frente, e o inimigo, faraó, vindo com todo o seu exército, Moisés o que fez? Entrou para dentro da água e começou a marchar, porque Deus havia ordenado. E o que aconteceu? O mar se abriu e libertou Moisés de todo aquele exército inimigo que vinha atrás dele. Depois de Moisés vem Josué. Qual foi a ordem de Deus para Josué? Josué, esforça-te. Quem tem que entrar na terra prometida agora é Josué. E Josué está inseguro, Josué está sendo questionado, porque o grande Moisés não está mais, agora é um jovem que era auxiliar de Moisés, e Deus fala,
esforça-te. E Josué então se esforçou em seguir, obedecer. E o que ele viu? Ele viu muralhas caírem, os inimigos serem vencidos e a promessa de Deus sendo cumprida, eles entrando na terra prometida. Aleluia! Depois vem Neemias. Qual foi a ordem de Deus para Neemias? A ordem de Deus para Neemias foi: reconstrua os muros. E mesmo em meio ao desânimo, porque Neemias enfrentou desânimo, e enfrentou o desânimo do povo, e também oposição, porque tinha muitos caluniadores, tinha muita gente criticando Neemias. Mesmo diante dessa situação, Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, porque ele decidiu obedecer. A ordem para Ezequiel, o profeta: profetiza. E profetizar sobre o quê? Sobre um vale de ossos secos. E aí, ele profetizou, mesmo diante de um vale de ossos secos, ele viu o impossível acontecer. Os ossos se uniram, a carne cobriu os ossos, o fôlego de vida entrou e um exército se levantou. Aleluia! E por fim, a ordem de Deus para os discípulos. Qual foi a ordem de Deus para os discípulos? Sigam-me. Primeiro foi sigam-me, depois foi ide. Mas vamos no sigam-me primeiro. E o que fez os discípulos? Seguiram, abandonando tudo, porque sabiam que a voz que os chamava era digna de confiança. E depois de seguir, Jesus ressuscita dentre os mortos, aleluia. Volta para treinar os discípulos por 40 dias, e depois desse treinamento especial, agora ele dá outra ordem. Agora é ide, pregai, fazei discípulos, batizai, e eis que estarei com vocês. Então, irmãos, em cada geração, Deus fala. Em cada vida, Deus dá uma direção. Em cada coração que se entrega, literalmente, um coração que está disposto a obedecer, um coração disponível, ensinável, Deus libera uma ordem. Você é homem, mulher de Deus, e quando você está orando, Deus libera uma ordem para você. Seja lá qual foi a ordem de Deus para você, que Deus te deu, obedeça. Seja lá qual for a ordem que Deus te deu, construa, ainda que ninguém acredite. Saia, mesmo que você não saiba o que o espera. Marche, mesmo que pareça impossível. Esforce-se, mesmo que tudo diga para desistir. Reconstrua, mesmo que pareça que não tem mais jeito. Profetize, mesmo que aos seus olhos pareça morto, e siga, mesmo que não saiba todos os detalhes do caminho. Foi assim com todos esses homens. Obedeça, porque a obediência sempre nos levará ao lugar do milagre, ao centro da vontade de Deus, ao cumprimento do propósito. E lembre-se disso, Deus nunca falha com quem obedece. Deus nunca chama sem propósito. Deus nunca ordena sem antes preparar o caminho. Ele preparou. Se Ele nos chamou, é porque Ele nos preparou. O milagre de Noé não foi a arca, foi a obediência. A vitória de Abraão não foi a terra, foi o primeiro passo que ele deu, fora da zona de conforto. A conquista de Josué não foi Jericó, mas foi se esforçar mesmo sem ver os muros caírem. E com você, comigo, não será diferente. A minha parte, a sua parte, é obedecer. A parte de Deus é fazer o impossível acontecer. Amém? Vamos colocar em pé.